Só existem dois destinos após a morte: céu ou inferno. A Bíblia diz que somente há dois caminhos: o céu e o inferno. Cabe ao homem escolher qual caminho seguir, pois é exatamente para um deles que você irá após a sua morte. No Novo Testamento, o Senhor Jesus fala claramente sobre o horror deste lugar. Podemos encontrar vários versículos que nos alertam a fugir deste lugar terrível, onde serão lançados todos aqueles que não querem aceitar Jesus como seu único Salvador. Jesus falou mais sobre o inferno que qualquer outro pregador dos tempos bíblicos. Os seus avisos contra as terríveis consequências do pecado foram os mais diretos e agudos, intensos, da Bíblia. Jesus se referiu ao inferno como um lugar de vermes e fogo eterno, onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:48. O inferno é um lago de fogo eterno que arde com enxofre. E serão atormentados com fogo e enxofre incandescente, na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todo sempre, e eles não terão alívio de dia nem de noite, porque adoraram a besta e a sua estátua, e foram marcados com o sinal do nome dela. Apocalipse 14:10-11. O inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre a impiedade e o pecado. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. São dadas duas escolhas para a humanidade. As duas escolhas são: perecer ou ter a vida eterna. A vida eterna é a exclusividade daqueles que creem em Jesus Cristo e seguem os seus mandamentos. Já os que forem considerados ímpios perante Deus, terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, imagens e estátuas, e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8. A segunda morte é a morte final e irreversível. Segunda morte é a morte definitiva, pois a primeira foi física e só por um período de tempo. Todos os não salvos desde o princípio da humanidade serão lançados no lago de fogo, e ali morrerá. Esta será a segunda morte. O fato é que o pecado está relacionado ao inferno. O inferno é o resultado do pecado do ser humano. Pessoas vão para o inferno porque têm de ir, não porque Deus as odeie. É o próprio ser humano que se joga no inferno e não Deus. Deus não criou ninguém para ficar queimando no fogo eterno, as pessoas que escolhem ir para lá. Com certeza, Deus não nos colocou no mundo para ir para o inferno, mas sim viver conforme a sua palavra e depois herdar os céus. Depende de você para qual lugar ir. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não foi no sentido físico que assim nos fez, mas com capacidade de raciocínio, livre-arbítrio, inteligência, sentimentos. A questão não é porque nascemos, e sim o que faremos com esta bênção chamada vida que Deus nos concedeu. Ele criou o homem e lhe deu a opção de escolha sobre o que fazer. Deus é amoroso, gentil e misericordioso, mas ele é primeiramente um Deus santo e justo. Tão santo que ele, na verdade, não pode tolerar pecado. Ele é um Deus cuja ira queima contra os perversos e aqueles que o desobedecem. Ele não só é um Deus amoroso, ele é o próprio amor. No entanto, a Bíblia também nos diz que ele odeia todo tipo de pecado. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha a discórdia entre irmãos. Provérbios 6:16-19. Mesmo sendo tão misericordioso, ainda há limites para sua misericórdia. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda, enquanto ele está perto. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor, arrependidos, e ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele mostrará como é imenso o seu perdão. Isaías 55:6-7. Mas porque Deus também é justo e correto, ele não pode deixar de punir o pecado. Em sua grande misericórdia e amor, Deus providenciou o seu próprio pagamento para o nosso pecado. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar por nossos pecados ao morrer na cruz por nós.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Se confessarmos nossos pecados, pedir pelo perdão de Deus, colocando nossa fé em Cristo, seremos perdoados, purificados e receberemos a garantia de um lar eterno no céu, se assim você for fiel até o fim. Deus nos amou tanto que providenciou um meio de salvação, mas se rejeitarmos o seu presente de vida eterna, teremos que encarar as consequências eternas dessa decisão. Deus criou o homem com a capacidade de decisão e deu-lhe o livre-arbítrio. Portanto, preste atenção em quem ou em que você crê, ou ainda como você crê. Nada pode justificar a sua decisão errada diante de Deus. Ele não pode aceitar os seus. Eu achava que ponto, eu pensava que ponto, pois a palavra de Deus é única e ele não muda, ele não volta atrás no que diz. Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa, mude de ideia. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Números 23:19. A palavra de Deus é reta, ela não faz curva. A Bíblia deixa bem claro que existe apenas um caminho para o céu através de Jesus Cristo. Todo homem, para entrar no céu, deve reconhecer que Jesus é seu único Salvador. Ele morreu por você. Todo homem deve se arrepender verdadeiramente, ou seja, de coração e não da boca para fora. Deve amar somente a Deus, não se curvar, não adorar e nem prestar culto para outros deuses além dele. Deve ser fiel aos seus mandamentos conforme orienta a Bíblia, e se batizar. O batismo em si não garante a salvação. Não significa que só porque você está batizado já está salvo. Não. Nada disso. Mas ele caminha lado a lado com a salvação. Jesus se batizou para nos servir de exemplo. Jesus respondeu: o que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Deus não deseja que qualquer pecador se perca. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Arrependa-se hoje perante o Senhor Jesus e escape dos tormentos do inferno. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, vocês podem ter absoluta certeza de que não fico contente quando o pecador morre com a culpa dos seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar seu mau caminho e viver. Por isso, povo de Israel, arrependa-se. Arrependa-se. Abandone seus maus caminhos. Para que morrer sem razão, Israel. Ezequiel 33:11. Quem é obediente e fiel a Deus tem o céu na sua alma, tem a paz no coração e a alegria da boa consciência. Isto dá uma felicidade que contenta muito mais a alma que os prazeres mundanos. Uma pessoa que sofre muito, mas tem na alma a certeza de estar na graça de Deus, de cumprir seus deveres, é como uma casa toda iluminada numa noite escura e de tempestade. Tudo ao redor está triste, mas dentro há luz, calor e alegria. Mas quem procura a felicidade no pecado vive cheio de angústia de consciência e maldade no coração, parece mais com uma casa toda podre, caindo aos pedaços, cheia de imundícies, numa manhã muito linda de primavera. Que adianta a luz, o canto dos pássaros e as flores em redor, se por dentro da casa está aquela sujeira e tristeza? Inferno. O inferno tem seu caminho neste mundo e este caminho se chama pecado. Fazer todos os caprichos, seguir os maus instintos, procurar em tudo o seu prazer, ser imoral, orgulhoso e vingativo. Ora, as obras da natureza humana, da carne, produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriagues, orgias, relação sexual com várias pessoas ao mesmo tempo, e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Gálatas 5:19, 20, 21. Este caminho mau do pecado atrai os homens porque promete felicidade neste mundo. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Filipenses 4:8. Céu. Os cristãos têm um destino celestial. A nossa cidadania é no céu.
Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Filipenses 3, 20, porque os nossos nomes lá estão escritos. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. Lucas 10, 20. O Senhor Jesus está a preparar-nos uma morada eterna na cidade celestial, a Nova Jerusalém, que é a casa de seu Pai. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. João 14, 2, 3. Isto é a parte da nossa herança celestial. E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. 1 Pedro 1, 4. E a sua beleza é indescritível. Este é o significado das Escrituras: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. 1 Coríntios 2, 9. A alegria no céu por cada pessoa que é salva e se torna assim membro deste reino divino. Eu afirmo a vocês que da mesma forma há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Lucas 15, 10. Nossa fé na palavra divina nos dá a segurança de que este mundo passa, mas que a nossa vida não termina com a morte. Continuam nossas almas a viver e viverão eternamente. A alma não morre com o corpo, é imortal. Porém a vida na Terra tem muita importância, porque nela é que se decide onde você vai passar a eternidade. A vida de amizade com Deus começa neste mundo. Porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13, 14. Como há dois lugares para onde se pode ir, também há dois caminhos por onde seguir. O diabo engana as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, levando-as a acreditar que o inferno é aqui na Terra mesmo, ou que é um lugar indefinido e fantasmagórico, onde pode haver talvez desconforto, mas onde não há sofrimento consciente ou tormento físico. Desta forma, todo o temor dos julgamentos de Deus é apagado das suas mentes. É difícil para muitos compreender que os mais severos tormentos esperam aquelas almas condenadas, que rejeitaram Cristo. O caminho estreito leva ao céu, enquanto que o caminho largo leva inevitavelmente ao lago de fogo e lá é eterno. Não há como voltar atrás. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva à perdição é amplo, e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado, e poucos o encontram. Mateus 7, 13, 14. Então, meus irmãos, se o caminho que você estiver seguindo não tiver muitos espinhos, se tudo lhe parece fácil demais, suspeite e reveja seus conceitos. A realidade de condenação eterna, inferno eterno e punição eterna são assustadoras e assim devem ser. No entanto, ficar tão atemorizado é para o bem do pecador. Enquanto isso pode até soar amargo, e é. O homem que rejeita Cristo e ama o pecado, sem se converter e arrepender, esses pecadores vão para o inferno. Não tem como amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Deus na sua ira os levará vivos numa tempestade. Sumirão mais depressa do que o tempo que o fogo leva para esquentar uma panela. Os justos ficarão felizes quando o castigo de Deus cair sobre os maus. Eles andarão em segurança quando lavarem os pés no sangue dos ímpios. Então se comentará: de fato ser justo e obedecer a Deus traz uma grande recompensa, porque é um Deus que julga a terra. Salmos 58, 9,11. Quem obedece aos mandamentos protege sua própria vida, mas quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Provérbios 19, 16. Se todas aquelas pessoas estavam no inferno, é porque não eram salvos. Se não eram salvos, os seus nomes não estão no livro da vida, e para entrar no céu seu nome deve estar escrito nele. E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Todo aquele sofrimento no inferno não pode pagar a salvação de suas almas. Só o sangue de Cristo poderia os comprar, e quando eles estavam vivos, eles o rejeitaram. Eles serão lançados vivos para queimar por toda a eternidade no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta. Falso profeta são pessoas que usam o nome de Deus, se dizendo ser instrumento dele, mas que na verdade estão agindo conforme a carne.
sem revelação ou ordem alguma da parte de Deus. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que podia fazer poderosos milagres em nome dela, milagres que enganavam a todos os que tinham aceitado o sinal da besta e adoravam a estátua dela. Ambos, a besta e o seu falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Apocalipse 19, 20. Já pensou? Se passará 1000 anos, e eles estão lá. Se passará 1 milhão de anos, e eles estão lá. Se passará 1 bilhão, 1 trilhão de anos, e eles estão lá. Lá eles estarão lá para todo sempre. Nenhum homem pode mudar o seu destino final, após a sua morte. Mas e o tal purgatório? Se Jesus disse que só havia 2 caminhos e 2 destinos, céu e inferno, porque alguns acreditam na existência de um purgatório. Para a Igreja Católica, este é um lugar onde as pessoas recebem uma segunda chance após a morte, onde ficam pagando pelos erros cometidos aqui na Terra em vida, para um processo de purificação de seus pecados e após isso entram para o reino dos céus. Então haverá uma segunda chance de salvação após a morte. Biblicamente este lugar não existe. A ideia do purgatório não tem qualquer base bíblica. Jesus nunca se referiu a esse lugar. Se o fogo do purgatório salvasse, então não precisaria Jesus ter morrido na cruz para nos salvar da condenação eterna. Os homens seriam salvos depois de serem purificados dos seus pecados no purgatório. Também não haveria necessidade de ninguém ser ensinado por Jesus a se arrepender de seus pecados e obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, todos poderiam pecar à vontade e depois passariam pelo purgatório e os pecados seriam queimados. Ao homem está destinado a morrer uma vez, corpo físico, vindo depois o juízo, julgamento final. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Hebreus 9, 27. Na Bíblia não se fala em 3 caminhos, mas 2 caminhos somente. Não há nada na Bíblia para este lugar intermediário. A Bíblia é clara em dizer que existe céu e inferno. Inferno às vezes chamado de Hades. A morte é o fim de todas as chances e é aqui neste mundo que você decide seu destino eterno. Só existem 2 caminhos, ou vai para o céu ou vai para o inferno, e os 2 são para toda a eternidade. Esses homens maus serão destruídos, mas quem confia no Senhor herdará a terra. Salmos 37, 9.